Doutor Lucas, é um prazer te Prazer receber aqui meu. no Expresso. É uma honra para a gente. Doutor, o doutor poderia falar um pouco assim da sua trajetória acadêmica? O doutor é cardiologista, né? Sim. Muito bom dia, né? Agradeço o convite, primeiramente, né? Eu sou de Franca, né? Vim para Ribeirão fazer cursinho na época do COC, né? Ali na Lafayette. Uhum. Fiz faculdade na UNAERP, né? Formei em 2018. Depois trabalhei, fiz residência de clínica médica na Santa Casa de Ribeirão Preto, né? Clínica médica é pré-requisito para fazer cardiologia, né? E depois passei na residência de cardiologia em Rio Preto, na FAMERP, né, no hospital de base, e terminei a cardiologia em fevereiro de 2024. De lá para cá, assim, a atuação do doutor está atuando aqui em Ribeirão, né? Atuo. Uhum. Hoje eu tenho consultório, Uhum. né, faço parte da equipe de cardiologia do Hospital Beneficência Portuguesa, né, e também dou aula na UNAERP no curso de medicina, na área de cardiologia. Hoje a gente vê que nessa área tem muita coisa surgindo relativamente nova, que está gerando um pouquinho de debate entre as pessoas. Uhum. Algo que tem sido muito recorrente assim das pessoas comentarem muito na área do doutor é a questão de jovens meio que partirem de uma forma muito antecipada, Precoce, né? precoce. Uhum. E assim, são pessoas que fazem atividade física, porque tinha-se aquela ideia também de que só vai ter um infarto quem está acima do peso, quem é sedentário. Quem é mais velho, né? Sim. Sim. Hoje a gente está tendo casos, né, de infarto ou até de morte súbita, né, em pacientes antes dos 40 anos, né? Pode ser tanto por alguma cardiopatia genética que o paciente carrega aí, né, um colesterol alto já familiar, ou Uhum. pelo nosso estilo de vida também, né? A falta de atividade física, a dieta gordurosa, né? O estresse excessivo que nós temos passado no trabalho, com familiares, né? A falta de o sono adequado, né? Além de alguns casos também que temos observado de uso de substâncias, né? Tanto como drogas ilícitas e também o uso de anabolizantes, né? Tem sido bem comum, né, a reposição ou uso inadvertido de testosterona, né, que Uhum. aumente muito o risco cardiovascular desse paciente, levando até algum infarto ou até morte súbita, dependendo do caso. Eu acho que entra muito uma questão da pressão estética, né, hoje em dia. Sim, As pessoas elas querem alcançar aquele corpo ideal shape perfeito, né? e chegar de uma forma muito rápida, né, assim, sem às vezes esperar o processo ali que levaria, né? Sim, né? A busca por esse shape perfeito hoje em dia, né, tem levado alguns jovens, tanto homens quanto mulheres, tá? Uhum. A fazer o uso inadvertido, né, sem indicação médica, apenas para fins estéticos, onde não há indicação, o uso de testosterona e faz com que esses indivíduos tenham, né, níveis suprafisiológicos de testosterona no organismo, que aumenta o risco cardiovascular. E a gente tem tido muitos casos, né, na própria Beneficência Portuguesa, onde eu atuo, né, esse último ano a gente perdeu alguns pacientes jovens e era devido ao uso dessas substâncias que infartaram. Infelizmente, alguns não resistiram. Uns deu certo o tratamento Uhum. e resolveram parar de usar. Quantos anos, mais ou menos, eles Por tinham? volta dos 40, Uns 40? 40, 42, assim, por volta dos 40 anos, mais ou menos. Eu não sei se é porque, por exemplo, no meu meio ali de amigos, Uhum, conhecidos, eu até já vi casos assim. uhum, É, tem essa questão da pressão estética, das pessoas quererem burlar um pouquinho. Tem até a questão de. Isso para tudo, né? A gente vê a questão da emagrecimento mesmo. sim. Me fugiu o nome agora.
está muito em alta? As canetas As canetas, emagrecedoras? sim. As canetas. De É que forma, são várias, né? Então, sim, a gente pode sintetizar falando as canetas. o pessoal usando de forma também sem pensar duas vezes, né? Das canetas, você tá falando? Sim. As canetas, as originais mesmo, né? Elas têm muitos estudos e são seguras, né? Lógico, com indicação médica Uhum. e com um segmento do médico, né? Principalmente se for especialista na área aí, né? Isso que é importante o paciente que deseja esse emagrecimento saudável, né? Uhum. Procurar um médico que vai fazer as coisas certas, né? Tem na questão da testosterona que o doutor comentou, Uhum. tem o que seria o normal. É porque assim, eu vou passar minha visão de leigo. Aí o Uhum. doutor me corrige. Sim. Tem o que seria o normal ali, e aí a pessoa ela começa a tomar o hormônio, a testosterona, chega em nível astronômico, Uhum. dá aquele boom gigantesco, Sim. e só que aí também a hora que corta de uma vez, tem um efeito, uma consequência ali. Tem durante o uso Uhum. e tem o pós também. Isso. Porque depois ela despenca também o nível de testosterona, né? Geralmente. Sim, despenca. Eu costumo falar assim, gosto de fazer essa analogia, né? Se você usar testosterona e ficar em níveis suprafisiológicos, o que acontece com o seu músculo? Vou dar um exemplo, o bíceps. O que acontece com ele? Cresce, não cresce? Sim, O coração nada mais é que o músculo cardíaco. sim. Então, o que vai acontecer também no coração? Vai crescer, né? Vai hipertrofiar. Então, ocorre uma hipertrofia miocárdica, né? Aham. Que é o músculo do coração. Então, uma hipertrofia do coração. Então, isso pode ter consequências cardiovasculares, como infarto, insuficiência cardíaca, levar a arritmia, às vezes arritmias malignas, que fazem o paciente infartar e ter uma morte súbita, talvez. Uhum. Então, e aí, é, o, é, o, é, é, o risco, né, Uhum. é durante o uso, principalmente, mantendo essas doses suprafisiológicas, né? Mas quando ele para, ele pode também, né, carregar um risco residual que ficou daquele uso lá. É igual mais ou menos a pessoa que fuma, né? Fumou Sim. 20 anos, mas parou. Ele carrega aí um risco residual de efeitos colaterais, né? De consequências cardiovasculares. E aí depois, às vezes, precisa fazer um processo meio que de recuperação, né, na questão hormonal, no nível de testosterona, se acontece Sim, essa pode dar um queda, né? desbalanço aí, né, dos hormônios do paciente, sim. Geralmente, assim, na questão de consequência, a questão cardíaca, acho que é uma das mais notórias, né? A mais preocupante, né, no Sim. sentido porque a testosterona em excesso, ela aumenta a pressão, então o paciente pode virar um hipertenso por Uhum. causa exógena, né? Aumenta o açúcar no sangue, então o paciente pode virar um diabético, né? E aumenta o colesterol, que é o principal, então o colesterol em excesso também e não controlado, ele é o principal fator de risco que a gente fala, né, de entupir as artérias, né? Que é o principal mecanismo do infarto, quando há obstrução das artérias do coração Uhum. devido à gordura no sangue, né? Que é a aterosclerose, né? Que é a gordura no sangue que a gente fala. Assim, eu acho que hoje em dia tem muita coisa que é normalizado Uhum, e acaba agravando muito, assim, na questão cardíaca, né? A uhum. parte alimentar, inclusive, é um fator ali, de certa forma, crucial, né? Sim. O, o que eu observo hoje, muito assim, a questão da alimentação é ruim, de certa forma, Uhum. alimento extremamente processado Industrializado. e, tipo, a base alimentar ser praticamente essa, um pouco nutritiva, Uhum. e as consequências do que vem trazendo com o tempo. Sim. Eu, assim, eu já cheguei a ver caso de, assim, conhecido,
a pessoa ela passou muito tempo alimentando de fast food Uhum. e refrigerante, e muito jovem descobriu que está com é, perda de... É quando o osso ele fica mais... Geralmente dá em idoso. Osteoporose, né? Isso. Uhum. Isso com 30 e poucos anos. Muito jovem, né? É uma questão que, assim, às vezes as pessoas subestimam um pouco a questão da importância da alimentação, né, no dia a Sim. dia. É. A alimentação, a nossa dieta, né, é um dos pilares da nossa prevenção cardiovascular, bem como é um dos pilares também do tratamento de todas as doenças. Mesmo que o paciente hipertenso, diabético, pilar um dos, assim como atividade física, sono, controle do estresse, um dos pilares é a dieta, né? E hoje o que a gente tem é uma dieta muito rica em gordura e açúcares, né? Igual você citou, fast foods, industrializada, nós temos uma facilidade de acesso a esses alimentos com aplicativo no celular. Uhum. Hoje a gente é, a maior parte dos nossos alimentos é só desembalar, né? Não é descascar ou preparar o alimento. Por nossa vida corrida, o trabalho, né? Uhum. Então essa dieta aí rica, né, em gorduras e açúcares tem levado mais os pacientes precocemente a ter eventos agudos, como infarto, AVC, do que antigamente, né? Nossos avós, né, eles geralmente faleciam de doenças agudas, né, doenças infectocontagiosas que a gente fala, né, pegava uma infecção, não tinha muito ali cura, não tinha vacina muito potente e faleciam, né. Aí com o desenvolvimento desenvolvimento da cura dessas doenças agudas, né, infecciosas, Uhum. e com o avanço das vacinas, né, nessa virada do século a gente teve uma transição epidemiológica, né? Parou de morrer de doenças agudas, e o que está matando mais hoje é as complicações das doenças crônicas, né? A complicação da pressão alta, a complicação da diabetes, a complicação do colesterol alto, a complicação da obesidade, né? Então a gente tem uma pandemia de obesidade, de Uhum. pressão alta, de diabético, e eles vão falecer muito provavelmente de doença cardiovascular, né? De infarto ou AVC, por exemplo, que é o que mais mata no mundo, essas duas entidades aí, né? Infarto e AVC. É o que mais interna no Brasil e no mundo, né? E o que Uhum. mais mata. E hoje, como a gente citou na nossa conversa inicialmente, tem acontecido cada vez em pacientes mais jovens, né? Sim. Na questão da pressão arterial alterada, a pressão alta, qual o fator que o doutor observa que desencadeia mais hoje em dia, assim, de uma, de uma forma É, genérica mesmo? sim. A pressão alta, né, o hipertenso, né, a hipertensão arterial sistêmica, que é a famosa pressão alta, ela é muito comum no ser humano, né? Então, a gente estima que 30% da população mundial tenha hipertensão, né? Uhum. Aí você vai falar assim, nossa, mas parece que é menos, né? Por quê? Desses, metade não sabe que tem. Por quê? Porque não vão em médico, principalmente nós homens, né? Não vão em médico, não se cuidam, não medem a pressão, né? E descobrem, talvez, a primeira vez que descobre é quando infarta ou tem um AVC, quando é internado, né? Uhum. Então, a pressão então, 30% da população tem a pressão alta, né? Então, você carrega o gene para desenvolver a pressão arterial sistêmica essencial, que é a primária, e o que faz ela desenvolver no seu corpo, geralmente, é as suas atitudes, né? A sua dieta, a falta de atividade física, o seu peso alterado, né? E essa dieta atual que nós temos, muito salgada, né? Isso que vai desenvolver a pressão alta, né? O que eu enxergo muito é pacientes obesos, né? Com a dieta totalmente desregulada e o sedentarismo também, a falta de atividade física. E também o uso de substâncias, né? Não só o álcool, mas tabagismo,
outras drogas, e também hoje, né, a gente vive essa pandemia também de uso aí de anabolizantes, principalmente nas academias ou no meio aí, que o pessoal, meio de fisiculturismo, né? Uhum. Nessa questão do anabolizante, de modo geral, tem a texto, mas tem as outras que são usadas também, assim, a gente acaba sabendo ali por cima, né? Uhum, Eu não vou citar nome, mas uhum, tem uma infinidade ali assim. e tem coisa que vai até para animal. Não sei Sim, se você já já ouvi ouviu falar falar. de para cavalo, né? Que o Sim, sim. pessoal. E eu já vi inclusive um caso de um atleta que ele queria alta performance. Uhum, Ele tinha sido afastado por uma questão que tinha acontecido, ele queria voltar a ter o rendimento, o condicionamento que ele tinha antes, e aí ele começou a tomar algo que era para cavalo, que gerava tipo uma aceleração no no organismo, no organismo. Eu sei que metabolismo, faz né? suar muito, a pessoa começa a Uhum, suar e começa a ficar meio acelerada. uhum, Mas assim, quando eu conversei com ele, ele comentou isso, e aí ele estava com praticamente hiperatividade, assim, uhum, extremamente agitado, sim, e eu acho que ele não tem noção da gravidade ali, da situação, do que ele está se colocando no caso, sim. para ele quer, tipo assim, ele quer perder peso, aumentar o condicionamento físico dele para Uhum. voltar a A atuar competir como em alto atleta. nível, né? Isso. Tem um risco Tem um risco cardiovascular. cardiovascular, né? Esses indivíduos que procuram esse uso de substância para o ganho estético e o ganho de alto rendimento, eles negligenciam o risco cardiovascular e aceitam passar por esse risco ou passam por cima, né? Porque hoje, com a informação disseminada, né, na internet, a gente é só pesquisar ali, a gente sabe os efeitos colaterais de qualquer medicamento ou droga, né? Uhum. Então, esse indivíduo provavelmente está sabendo que tem os riscos cardiovasculares, mas ele meio que paga esse preço, aceita pagar esse preço de ter a alta performance e de ter a estética ali, né? Porque dá um ganho muito grande, né? Sim. Nesse sentido de performance e de estética e de ganho massa muscular, né? Porque você vai estar em níveis de testosterona muito acima do que é para a gente ter e trabalhar no nosso dia a dia normal, né? Então tem tem esse ganho nítido, Uhum. mas também tem as complicações que elas vão vir. Pode-se dizer que, de certa forma, o uso indiscriminado poderia meio que dar uma encurtada na vida, de certa forma? Por exemplo, o nível de testosterona usado ali sempre nas alturas. Você vê quem treina Uhum. tipo, se gabar porque tá com 1000 de texto. Uhum. Que é um nível já suprafisiológico. Lógico É, que depende do laboratório, mas provável que é suprafisiológico, né? tem essa questão de, assim, de certa forma, é um uso ali que a pessoa ela tem um benefício, mas querendo ou não, é como se ela estivesse meio que Uhum. encurtando a vida dela. Sim, né? Provavelmente sim, porque ela mantendo esses níveis suprafisiológicos por muito tempo, né? Ela vai desenvolver complicações, como a gente conversou, né? De pressão alta, é, aumentar o colesterol, hipertrofiar não só o bíceps, o quadríceps, mas também o músculo cardíaco, aumenta o risco de trombose, Uhum. né? Então, ele vai ter esses malefícios, né? Que podem, né? Outra coisa que, dependendo do nível de testosterona que o paciente tem, ele Uhum. fica mais agressivo, pode dar depressão, cair cabelo, né? Então, muitos que fazem esse uso com acompanhamento, às vezes até com médico,
o médico também já passa um kit ali para ele, né? Um remédio para não subir o açúcar, um remédio para não cair cabelo, um remédio para não dar depressão, entendeu? Então já vem tudo esse pacote aí que ele É um tem. combo. É um combo, exato. Ele vai ter alta performance, ele vai ter o ganho estético que é nítido, né? Só malhar e tudo. Mas vai ter um combo de efeitos colaterais e adversidades, né? Eu já vi alguns personagens, Uhum. pessoal que vive dessa questão, eles falando sobre, e eu vejo assim, eu acho uma loucura, porque é muito complexo até. Uhum. É justamente isso. Uhum. Tem no YouTube mesmo, assim. Sim. Aí a pessoa fala, eu tenho que tomar tantos miligramas disso, aí para reverter isso você tem que tomar aquilo, e você Isso. tem que reverter aquilo Aí ele outro, já toma um e manipulado ali vai, com assim, tudo, é vai, muita muita coisa, coisa, muita fórmula. porque o organismo ele vai trabalhar com algo que ele não está programado para trabalhar. Entendeu? E tudo em excesso faz mal. Geralmente a gente tem que tomar 30 ml por quilo de água por dia. Né? Eu vou citar aqui o meu exemplo, 3 litros, no meu caso. O seu também, provavelmente, próximo disso. Se nós tomarmos 10 litros todo dia, será que vai fazer bem? Não, né? Então, tudo em excesso, né? Então, quem está ali na reposição, né, que na verdade é um uso para ter um nível suprafisiológico, para ter esse ganho de estético e ganho de performance, o corpo está trabalhando em algo que ele não está programado. E aí vem todos esses efeitos colaterais que a gente conversou, dentre outros que a gente esqueceu aqui de falar, mas tem vários malefícios, né? Eu acredito como médico, e que acredita na medicina baseada em evidência, acho que não compensa o, o ganho estético com todos esse combo de malefícios aí. Essa é a minha opinião particular. Eu acho que e o principal é a falta de acompanhamento médico, né? A maior parte começa a ter esse padrão, de certa forma, de buscar, Uhum. sem nenhum tipo de Sim, suporte, acompanhamento, porque é o que vai fazer toda a diferença, né? sim, Aquela frase a dosagem, o veneno, não, é. como que é? É A diferença isso, a do diferença do veneno veneno e do do remédio é a remédio. dose, né? É mais ou menos isso, sim, né? Sim. Nós temos na medicina indicações claras de reposição de testosterona quando o paciente tem um déficit de testosterona ou, por exemplo, o hipogonadismo, né, que o paciente não produz testosterona o suficiente, e aí sim, esse paciente tem que fazer um acompanhamento médico e fazer uma reposição de testosterona. Mas Uhum. essa reposição é para ele ficar num nível de testosterona normofisiológico, normal, né? Que às vezes é muito baixo, Que né? já é, ele não produz ou ele tem muito baixo, Aham. isso sim vai causar disfunções no dia a dia dele, né? Falta de sono, tudo isso, né? O desempenho ali, tudo. Mas aí ele, com acompanhamento médico, né? Ele repõe essa testosterona que falta nele. Aí é uma indicação médica segura, com acompanhamento, não pode passar da dose que nem você está falando. Aí pode virar o quê? Um veneno, né? Que é o que a Sim. gente está vendo nessa moçada aí de academia, de fisiculturismo aí, né? Já chegou a caso produtor, assim? Já, eu Já? tenho um caso interessante, que o paciente tinha uns 40 e poucos, 43 anos, né? Ele queria fazer um ecocardiograma, né? Que é um exame, para simplificar, como se fosse um ultrassom do coração, né? Uhum. Por quê? O cara que passava a droga para ele, o que vendia, o droga não, desculpa, o cara que vendia testosterona, que não era médico, né? Que é um caso dos que você citou, Uhum. tinha tido uma alteração no ecocardiograma. Então ele queria também fazer esse ecocardiograma para ver se ele tinha, né? E aí eu solicitei, pedi, orientei para cessar, porque cessar o uso de testosterona, porque era o uso para fins estéticos, né? Ele não tinha uma indicação médica para uso de testosterona.
orientei a acessar, fiz o ecocardiograma. O ecocardiograma estava normal, né? Aliviou o coração dele, ele ficou, mas eu aí depois não tive mais seguimento desse paciente, né? Não sei se ele continuou ou não. Mas um outro alerta, né? Porque você vai, às vezes, mesmo com acompanhamento médico, fazendo os exames, às vezes o eco ou outros exames de coração está normal, não quer dizer que não vá dar problema no futuro, né? Porque às vezes, né, nós temos muito esse vício assim de, o meu exame está normal, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou continuar bebendo, fumando, comendo comida industrializada, não vou fazer atividade física, meus exames estão normais, né? A gente tem muito esse mantra aqui, principalmente no Brasil, que não é o certo. Geralmente, acho que uma questão complicada também é dar seguimento, né? Porque às vezes o paciente ele vai lá, faz o exame e aí depois não dá seguimento em tratamento, algo às vezes como deveria, né? Sim, sim, isso para todas as doenças, né? Tem que, é porque o exame está normal, que você pode parar de tomar seu remédio, ou pode abandonar o medicamento, ou voltar no médico quando sente alguma coisa, né? Tem que, dependendo da doença ou o uso tem que fazer um acompanhamento regular com o seu médico, sim. Um exame que o doutor recomendaria para ser feito periodicamente, qual que o doutor... Você fala quem De usa... check-up. De Fazer um check-up. check-up geral na parte cardíaca. Sim. Hoje o que a gente indica, o adulto, né, todo ano medir a pressão uma vez, para ver se ele é hipertenso ou não, e fazer os exames laboratoriais, como colesterol, açúcar no sangue, né, que é a glicemia, por exemplo, né, e um eletrocardiograma, né, que é uma avaliação básica aí do coração, né, mas acho importante sempre fazer consultas regulares com o seu médico, né, e principalmente, que nem eu falei, medir a pressão, o adulto, né, medir a pressão uma vez por ano, né, que nem eu citei, 30% da população mundial é hipertenso. Então, é bom a gente sempre ficar de olho em todos os adultos aí, né? Sim. É mais ou menos assim, uma analogia. A mulher, depois de uma certa idade, faz o exame de mama, né, com a ginecologista, para ver se tem câncer de mama. E nós, todos aqui, deveríamos medir a pressão todo ano. Já mediu esse ano a sua? Já. É importante, É né? importante, porque às vezes o paciente mede quando vai doar o sangue, ou vai fazer um exame admissional na empresa e de repente descobre, né? É assim que às vezes descobre, né? Porque algumas pessoas não vão em médico, tem medo de ir descobrir doença, né? Eu escuto muito isso, né? Não vou em médico não, porque eles falam que eu sou doente, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, me dá um monte de remédio. Aí a pessoa meio que foge, né? Mulher ainda é mais assíduo, assim, né? Vai mais regularmente. Nós, homens, que somos mais difíceis, né? Mas é a política do mecânico também. Porque É a assim, do política do carro. mecânico, Porque assim, exato. eu não vou levar o carro do mecânico, O carro que tá vai surgir andando, um né? tanto de coisa. Exatamente, vai surgindo. Mas aí é o grande perigo, né? É. Porque assim, tem muita coisa que se você descobre de forma precoce... Você trata e previne complicações, né? Sim. Porque você não é que você vai morrer de pressão alta, você vai morrer das complicações, como infarto, AVC, né? Trombose, etc., colesterol alto, né? Essas são as complicações, né? E tem muita coisa que é silenciosa, né? Assim, Exato. chega de uma forma... É igual o carro lá, começa a fazer às vezes um barulhinho baixinho. Às vezes acha que tá andando, o carro tá tranquilo. andando, tá brecando, você tá conseguindo usar, né? Para que arranjar problema? É mais ou menos esse pensamento mesmo, né? E você falou em silencioso, a pressão alta, assim como a diabetes, são doenças silenciosas, né? Porque às vezes não dá muito sintoma, né? Eu escuto muito isso também, né? Doutor, mas minha pressão está acima da média, mas eu não sinto nada, por que eu vou tratar? Então, ele não sentir nada, ele não procura muito o médico, e quando procura e é indicado o tratamento corretamente, ele também não adere muito, porque eu não sinto nada, né? É o mecânico, precisa trocar a rebimboca da parafuseta. Mas você está andando com o carro normal, será que você precisa? Eu não sei se eu quero trocar, não é isso? Vai andar até fundir o motor, né? Exato, é mais ou menos esse pensamento mesmo, né? Então, e hoje, né,
A prevenção, ela é muito importante, né? Porque Sim. você descobre cedo ou faz o seu check-up e você previne e controla, né? Todas essas doenças que citamos, elas são doenças crônicas que não têm cura. Eu não vou te dar um remédio hoje e amanhã você está sem pressão alta. Você tem controle. Se você controlar a sua pressão, sua diabetes, seu colesterol, você vive como se não tivesse nada disso, né? Eu já vi muito caso de paciente, o doutor estava falando da pressão, de medir a pressão, descobri, por exemplo, a questão da apneia do sono Sim, por conta de a pressão subir de manhã. A sim. pessoa acordar com a pressão alta e aí durante o dia ir E baixando. baixando. A apneia obstrutiva do sono, né, é uma das causas de hipertensão arterial sistêmica secundária, né, em que a pessoa só tem a pressão alta pelo fato de ter apneia, né. E então, assim, se você ronca ou o seu parceiro, parceira fala que você ronca ou que de repente já pegou você na madrugada sem respirar, é importante passar por uma avaliação. Geralmente a gente faz o exame de polissonografia, né? Em alguns casos dormem no hospital, monitorando esse sono e vendo se teve apneia, né? Que é a falta de respiração naquele momento e quantas vezes por hora foi isso e qual o tempo que durou, né? E isso, a apneia tem tratamento, que é Uhum. usando o CPAP, por exemplo, né? É um tratamento até fácil, assim, que melhora muito a qualidade de sono, diminui a pressão do paciente, melhora bastante, né? E uma das grandes causas de apneia também é a obesidade, né? Então, você tratando a obesidade, você pode também se livrar da apneia. Sim. E aquele efeito cascata, né? Uhum, Acho que enfatiza muito, porque geralmente é um fator ali, meio que um sintoma, né? uhum, Igual a pressão alta, uhum. e por ela vai se descobrindo outras questões que, se você trata de forma precoce, vai Precoce, evitar de agravar esse evita, é. quadro, né? Você descobre que tem uma pressão alta, e aí você tem que avaliar o seu score de risco cardiovascular, para você ter metas de colesterol, de açúcar no sangue, de peso, né? Uhum. Então você fazendo todo esse acompanhamento, atingindo essas metas, a chance de num futuro você infartar, ter um AVC, um evento agudo que possa te levar para uma internação hospitalar ou até morte, né? É bem menor, né? Lembrando aí que metade dos infartos aí são fatais, né? Até, assim, doutor, eu queria perguntar. Tem uma questão que eu ouço muito hoje em dia, que é o pessoal falar que é mais comum ter infarte hoje. Até teve uma notícia há alguns meses atrás, não sei se o doutor viu, é um cantor gospel, ele estava cantando no culto, e aí ele simplesmente apagou, assim, Uhum. como se fosse um desmaio, de certa forma, no Sim, aham. palco, e faleceu, e foi um infarte. As pessoas estão começando a ficar meio que assim, como se fosse um consenso popular, de que hoje em dia tem mais do que 2000 para trás, por exemplo, O infarto, um né? infarto. É, a gente Tem, tipo, estudos sobre tem, isso? tem aumentado a incidência de infarto, né? Nesses últimos anos, nesse século, né? Vamos pôr aí. Tem tido mais infartos do que no século passado, no mesmo período do século passado, vamos dizer assim, né? E também aumentou, né, como a gente conversou, os infartos em pacientes mais jovens, né? E tudo isso está relacionado ao nosso estilo de vida atual, de sedentarismo, tabagismo, às vezes uso de alguma substância como anabolizantes, né? Uhum. E essa a dieta que a gente tem hoje, né? A questão da rotina mesmo é uma questão bem delicada, né? Assim, a maior parte das pessoas às vezes vive naquela correria Trabalha quase que o dia inteiro, né? o dia todo, é um estresse às vezes ali bem acentuado. Uhum. O estresse em excesso é um fator de risco também para a descompensação das doenças, né? E eventos agudos.
E, assim, não dá o tempo de reparo, né? Como deveria, assim, aquele momento de pausa, de descanso Sim, real. sim. É um pouquinho da consequência da sociedade, assim, É, dessa agitação toda, sim, né? do desenvolvimento, né? De tudo que a gente vive aí atual. Trabalho em excesso, sono menor do que precisava, né? Falta de atividade física, né? A pessoa, se ela não tiver limitação física, nada, Uhum, ela tem que fazer atividade física, né? Geralmente, no mínimo, 150 minutos por semana, de moderada a alta intensidade, né? uhum, E ela tem que colocar na semana dela e no dia a dia como se fosse uma rotina, como se qual ela toma banho todo dia, vai no mercado toda semana, ela tem que colocar uma atividade física como a rotina dela. Isso é um autocuidado, além de que a atividade física tem outros benefícios além da saúde, como interação social, descanso para a mente, né? Tudo isso também, né? uhum. A gente vê, na questão do estresse, não sei se o doutor já viu, casos de excesso de trabalho. Burnout, né? Sim. Tem muito vídeo, assim, viral até, Uhum. principalmente na Ásia, Uhum. China, Japão. Às vezes o rapaz está ali voltando do trabalho no metrô e simplesmente apaga e morre, né? Tem um infarto, algo ali acontece. Uhum. É justamente essa questão, né? Assim, Sim. o excesso. O excesso de trabalho, de estresse, né? O controle do estresse é muito importante, assim como dormir bem, ter uma dieta boa, né? É, e o controle do estresse e evitar aí o excesso de trabalho, né? O que é importante aí? Ter um dia, dois, né, dias na semana de descanso, fazer um hobby, Uhum. um lazer com seus familiares, né? É, férias regulares, né? Tem gente que, por exemplo, assim, dono de empresa ou cara autônomo, nunca tira férias, você imagina? Ficar aí anos e anos, né? Nunca parar. Ter uma fé, a espiritualidade também é importante para a saúde cardiovascular e saúde no geral, né? Você acreditar em algo, isso faz parte das nossas diretrizes também Uhum. da Sociedade Brasileira de Cardiologia como tratamento e prevenção. Ter uma espiritualidade é importante também. Acho que o pessoal está começando a ter um pouquinho de consciência sobre, às vezes, voltar um pouquinho para a raiz, né? Uhum. A Sim, alimentação mais orgânica, assim, mais natural. orgânica, né? Cozinhar mais do que apenas desembalar ou pedir no celular, né? Sim. Algo pronto aí, com certeza, né? O sono regular também, que é essencial. É essencial. Tem gente que se deixar não dorme, né? Fica praticamente, dorme 3, 4 horas e já Exatamente, né? Hoje, no mínimo, a gente tem que, no mínimo, dormir aí de 7 a 9 horas por noite, né? 7 a 9 horas. 7 a 9 horas aí. Seria o ideal para todo mundo, todos os dias. Que é o reparo, né? Que é o reparo, O corpo exatamente, ele né? precisa de um momento ali de Sim. reparo. Nós temos, você comentou do sono e do trabalho em excesso, tem muitos indivíduos que têm dupla jornada, né? Eu falo até na área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tem um trabalho de manhã e outro à noite, né? Então, assim, que horas que ele realmente tem esse sono reparador, né? Isso o corpo uma hora cobra, né? Sim. Agora jovem, né? Nós somos jovens, às vezes a gente aguenta, né? Mas até quando o corpo vai aguentar, né? Eu vi uma vez sobre até o dano que é causado no cérebro, né? Sim, Pela privação do sono, pela né? privação do sono, né? E aí hoje tem assim energéticos, café e o cara estimulantes, até outras drogas e o cara vai, né? Vai se mantendo ali com essas substâncias e achando que tá normal, né? Então o sono faz parte do tratamento e prevenção de todas as doenças, né? Doutor, uma curiosidade. O que levou a ir para a área de cardiologia? Porque eu sei que no momento ali assim, são muitas alternativas, Sim, né? medicina é um leque muito grande, né?
tem que ter um certo feeling ali, uma vocação, de certa forma, para ir para uma área que... Sim, no internato, né, que é o quinto e o sexto ano da medicina, né, que são estágios praticamente 100% práticos ali, né, eu tive muito contato com pacientes cardiológicos, né, também, e eu, no internato, descobri que gostava de clínica médica, né? Que é o médico que faz mais consultório, hospital, ou seja, eu percebia que não gostava de bloco cirúrgico, não Ah, gostava de operar ou fazer esses procedimentos mais invasivos aí, como cirurgias, né? uhum, Então, eu descobri que eu queria primeiramente fazer clínica médica. E entrei na clínica médica. Dentre as grandes áreas da clínica médica, como cardiologia, nefrologia, endócrino, pneumologia, eu me identifiquei mais com a cardiologia e achei que os pacientes chegavam muito graves e você resolvia ali. Então isso foi me dando um prazer assim. E o coração é um órgão muito bonito, né? E também, né, na cardiologia, o leque é muito grande, né? Você sim. pode ser hemodinamicista, ecocardiografista, só fazer consultório, ou só emergência, ou só hospital, e também o leque também é muito grande. Hoje mesmo, né, eu tenho um leque de trabalho bastante variado, assim, né? Além de dar aula, estou no hospital, estou no consultório, estou laudando exames, né? Então tem Uhum. isso. Tanto o médico como o cardiologista, por exemplo, ele pode trabalhar só no computador, se ele quiser, só vendo o exame, né? Aham. Então, dá um leque muito grande, mas eu gosto muito dessa área, assim. Hoje a gente passa por uma época da cardiologia áurea, né, assim, com muitos estudos, mostrando muito benefício dos tratamentos, né. Hoje a gente tem muito tratamento efetivo de prevenir e tratar todas essas doenças que a gente conversou. O doutor comentou na questão de tabagismo e de álcool, né? Uhum. O, eu, o doutor poderia falar um pouquinho assim de como que funciona no organismo a questão do tabaco? Até assim, deu uma baixada, mas tinha a questão do vape Sim. também que estava muito em alta e estava tendo muita questão Uhum. pulmonar. E o impacto do álcool também, que eu acho que é uma coisa que na Uhum. mente das pessoas fica um pouquinho abstrato, sabe? Sim. O tabagismo, né, a nicotina, né, você está aí ingerindo uma substância maléfica, assim, né, exógena, né, e que não faz bem, né, para o organismo, né, não é, né, ela aumenta a inflamação do corpo, aumenta o colesterol, né, predispõe demais o paciente a formar, que a gente fala, placas de gordura no coração e no corpo todo, né, que é o ateroma, né, causada por placas, né, ateroscleróticas. Aumenta muito, o tabagismo aumenta muito essa incidência aí, até formar, ao longo dos anos, essa placa e o que? Obstruir as artérias aí. Então pode dar aí obstruindo as artérias dá o infarto no coração ou o AVC, que é o derrame, né, no cérebro, né? Então, Uhum. são então o cigarro, o vape também é considerado tabagismo, né? São substâncias aí que a gente, várias substâncias que, além de causar câncer, aumenta muito esse risco cardiovascular, né? Uhum. O vape eu acho que tem até mais, né, substâncias nocivas, né, do que o cigarro. Então, assim, eu não fumo, eu só uso vape, não cola essa. Como se fosse Também, natural, né? como se fosse Uma natural, essência né? de baunilha, de flor e Porque tal. é tipo um pendrive bonito, Sim. assim, né? Então a pessoa acha que não é um vício, tem substâncias nocivas como o cigarro, né? Uhum. Já o álcool, né? O álcool também, né? Inflamação no corpo, aumenta colesterol, aumenta açúcar no sangue, desregulação hormonal, tudo isso, né? E o álcool, assim, não tem só causas cardíacas, né? Pode dar problemas no fígado, neurológico, a pessoa fica mais agressiva, sem contar a parte aí, né, social, né, o paciente ingerir álcool, pegar carro, né, acontecer alguma tragédia no trânsito aí, né,
Então, tem, além dos riscos cardiovasculares, o álcool tem todos esses outros riscos sociais, mentais aí, que é muito importante evitar, né? Porque, assim, às vezes é feita uma conscientização, mas eu acho que as pessoas não têm, às vezes, noção real do impacto, né? Assim, Sim, e às vezes fica naquela coisa de, eu vou tomar só hoje, aí mas vira uma rotina vira uma depois. rotina. E assim, as duas drogas são legais, né? Cigarro e álcool. E principalmente o álcool, né? Ele é estimulado, né? Pela sociedade. Você vai a uma festa, o que que tem? Pra tirar a inibição, né? Pra Para tirar a você se inibição, para te soltar e tal. soltar, exatamente. Então, é uma droga quase que estimulada hoje na sociedade, né? Então, aí a gente está aí passando aí pelo período da Copa do Mundo, né? Uhum. Então, as empresas de álcool estão com a propaganda ali no último, né? Estão investindo, né? Porque você vai ver um jogo, o que você vai reunir? A família, os amigos, o que não pode faltar? Então, tem esse estímulo da Uhum. sociedade, né? Mas o excesso, né? Também é muito ruim para o corpo, para a vida do paciente, com certeza. A gente pode falar hoje que, assim, os grandes vilões do cardiologista é sedentarismo, Sedentarismo. sono de má qualidade Uhum, sim. e Dieta, né? A alimentação nossa ruim. alimentação, com São, certeza. são os, e fora a questão do uso de É, substâncias. esses são os inimigos mesmo, né? Esse que você citou e as substâncias exógenas que o pessoal tem consumido em excesso, com certeza. É o mais comum de questões cardíacas. Sim, sim. Juntamente a obesidade, né? Uhum. Que, que uma doença aí muito disseminada aí, né? A incidência alta de obesidade, não só no Brasil, no mundo, né? É muito gritante essa diferença, né? O pessoal, inclusive, às vezes pega vídeo da década de 90, Sim, 80, de rua, assim, a população andando, aí tudo era magra, todo mundo. exato. E, Uhum. e hoje, os Estados Unidos mesmo, né? Estados Unidos mesmo, Tem. foi interessante, eu vi no Instagram um vídeo da década de 30, 40 nos Estados Unidos, assim, todo mundo andando, magro, não tinha obeso, pessoal correndo, assim, para pegar o trem rápido e tal, não andava muito de carro, fazia mais atividade, eram mais ativos. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né, de não andar nem um quarteirão se precisa, se quiser, né? Sim. Então é isso, assim, mudamos totalmente a nossa rotina nesses últimos anos. Uma vez eu vi, não sei se era propriamente um estudo, mas era em relação à longevidade dos italianos. Uhum. Eles pegaram, porque na Itália, assim, tem a questão você pega um senhor de 80 anos e tal, ele tem uma vida ativa, Uhum. caminha, faz as Uhum. coisas dele, e aí eles foram meio que identificar o porquê disso. E aí era a questão da alimentação, Uhum. que até, por mais que eles comem massa, a Uhum. massa é feita de uma forma diferente, Mais assim, natural, né? Uhum. natural, artesanal. Artesanal, exato. A pizza não é uma pizza industrializada, de certa Sim. A forma. nossa pizza é muito mais condimentada, né? A deles é aquela massa, molho, né? E a maior parte, assim, mora naquelas vilas Uhum. que tem muita escada, Sim. degrau, subida, e eles, como tem núcleos, Uhum. eles fazem praticamente tudo a pé. Uhum. Então, você vai comparar, por exemplo, com um norte-americano, ele tá lá meio que num bairro ali fechado, que não tem nada, não tem comércio, para ele fazer qualquer coisa ele precisa ir de carro. Sim. E o italiano ele já vai a pé resolver as coisas dele, então acaba a própria sociedade, assim, Sociedade. a Sociedade. estrutura acaba às vezes Sim. facilitando ou não, né? É uma soma de fatores aí. É, O americano que você citou, na cidade grande, vivendo com poluição, né? Nessas vilas, né, tem menos o ar mais límpido, né? É uma soma, né? O paciente mais ativo, uma alimentação mais saudável, com certeza deve viver também
uma vida menos estressante, mais calma, Sim. com lazer. Ele deve dormir entre 7 a 9 horas ali, Sim. que é calmo, tá, né? Então é essa soma de fatores, com certeza. Alguns países estão começando a perceber isso, né? Sim, assim, Dinamarca, Noruega, a carga de trabalho do trabalhador é menor, né, que a nossa também. Ele tem tempo para lazer, descanso, né? Tem tempo para Sim. ficar com a família, né? É uma questão de consciência coletiva, de certa forma, Coletivo, né? sim. Entender que às vezes as pessoas vão muito atrás do dinheiro, Uhum. da questão financeira, E mas também não pode custar a própria é, saúde, tá né? pagando com a saúde, pagando com anos de vida, né? Uhum. Com isso. Doutor, tem algum ponto que o doutor queria comentar ou falar em relação à parte cardíaca? Um conselho que é importante. A gente precisa É, de sim. conselhos nessa área. O conselho seria ir no seu médico, né? Ter consultas regulares, né? Por mais que às vezes você não tenha comorbidade nenhuma, a Uhum. prevenção para, se caso acontecer alguma coisa, você descobrir rapidamente e controlar essa comorbidade, né? E o conselho é comer bem, fazer atividade física, dormir de 7 a 9 horas, Aham. não usar nenhuma substância, caso use álcool, seja o mínimo possível, né, a menor dose possível, ter um lazer, uma religião, uma espiritualidade, né, um hobby, e ficar perto de pessoas que você ama, próximas, que querem seu bem. Eu acho que isso já é um bom começo aí para ter uma vida saudável. Certeza. Quando a gente deve procurar o cardiologista? Quando? É, Sempre para qual... fazer check-up, para fazer consultas regulares, não só o cardiologista, como é, todos os médicos. Assim, o que eu quero passar é que não tem que procurar só quando acontece alguma coisa, né? Só no Mas, BO. hã? Só no BO, né? Só no Apareceu no BO, BO, vai exatamente. procurar. Mas, né, quando eu acho que tem que procurar em todas as situações, inclusive para fazer check-up, consultas regulares, né? Uhum. Mas o paciente, especificamente do cardiologista, né, uma dor no peito, uma falta de ar, um cansaço excessivo que você não tinha antes, né, um desmaio, né, que a gente fala da síncope, uma palpitação aí ou uma pressão aí alterada, acho que são pontos importantes para agendar uma consulta, sim. Uhum. Tem... a gente tem que seguir a política da prevenção, né? Prevenção. Hoje a É, prevenção é o melhor remédio, digamos, né? se não deixar fundir o motor. Exato. Senão o mecânico depois vai cobrar muito mais caro, né? Sim, sim. O mecânico vai cobrar mais caro. Doutor, queria agradecer Eu que pela agradeço, foi um prazer, participação. viu? Foi ótimo. Foi muito bom, agregou muito a gente e a gente deixa as portas abertas também para outros temas, outros podcasts também, Com com certeza, vai ser certeza. um prazer. Doutor, obrigado.